bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa sexta-feira linda que vai começando, mais uma semana terminando e nós continuamos aqui a cada manhã juntos, orando, pedindo direção a Deus, buscando mais sabedoria, cada dia mais instruídos por Ele através da palavra, para que nós possamos saber agir em cada situação da vida, cada situação que a vida coloca em nosso caminho. E com a certeza de que Deus é quem nos guia e seguindo os princípios e valores que Ele nos ensina através da palavra. E hoje nós vamos falar sobre buscar direção de Deus nas decisões difíceis, como saber o que Deus quer, como pedir direção para Ele. Em cada situação, por menor que seja, nós devemos pedir a direção de Deus para que nós não façamos as escolhas erradas, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, mas nós temos que escolher com sabedoria. Então, antes de iniciarmos o nosso devocional, eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez, te convidar, se você quer receber uma palavra de Deus a cada manhã, 5h30 da manhã, se inscreve então aqui no canal, já ativa o sininho da notificação e se quiser e puder também curte esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas também. E antes também eu quero que vocês escrevam aí nos comentários, todo mundo, para dar legalidade, para dar força a essa profecia que nós vamos fazer no dia de hoje. Quando a gente escreve, a gente dá legalidade no mundo espiritual, a gente visualiza. A frase é: Deus está guiando os meus passos e me dando sabedoria para tomar as decisões certas. Eu já escrevi aqui, escreve aí nos comentários também. Deus está guiando os meus passos e me dando sabedoria para tomar as decisões certas. E que assim seja, né? Amém. Que Ele nos dê a sabedoria para tomar essas decisões certas em cada situação. Vamos então para o devocional. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Tomar decisões difíceis é uma parte inevitável da vida. Muitas vezes nos encontramos em situações em que não sabemos o que fazer, qual caminho seguir ou qual é a melhor escolha. Nessas horas, buscar a direção de Deus é essencial, pois Ele é a fonte de toda a sabedoria e conhece o futuro que não podemos enxergar. Confiar em Deus nos traz a paz necessária para navegar pelas incertezas. A Bíblia nos ensina que Deus deseja nos guiar. Em Salmos 32:8, o Senhor nos diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa promessa é um lembrete de que Deus não nos deixa sozinhos em nossos dilemas. Ele está presente, pronto para nos direcionar, mas precisamos nos aproximar dele com um coração humilde e disposto a ouvir. Pense na história de Moisés e os israelitas no deserto. Eles enfrentaram muitas decisões e desafios enquanto caminhavam em direção à terra prometida. Quando chegaram ao Mar Vermelho e viram o exército egípcio se aproximando, parecia não haver saída. Mas Moisés buscou a direção de Deus. Ele abriu o mar, mostrando que sempre há um caminho preparado por Ele, mesmo que não conseguimos enxergar. Buscar a direção de Deus exige que primeiro reconheçamos nossa dependência dEle. Muitas vezes tomamos decisões com base em nossas próprias forças e entendimento, mas isso pode nos levar a caminhos errados. Em Jeremias 10:23 lemos: Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Quando reconhecemos que Deus é quem guia nossos passos, aprendemos a confiar mais nele do que em nós mesmos. Outro aspecto importante é a oração. A Bíblia nos ensina a levar nossas dúvidas e preocupações a Deus em oração. Tiago 1:5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus não apenas nos ouve, mas também nos dá sabedoria para tomar decisões sábias. A oração é o primeiro passo para buscar a sua direção. Às vezes, porém, a resposta de Deus não é imediata. Ele pode nos pedir para esperar, o que pode ser difícil quando queremos uma solução rápida.
No entanto, o tempo de espera é uma oportunidade para fortalecer a nossa fé e confiar que Deus está trabalhando nos bastidores. Isaías 40:31 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar pela direção de Deus nunca é tempo perdido, é um tempo de preparação. Além disso, Deus fala conosco por meio da sua palavra. A Bíblia é a bússola para as nossas vidas. Em Salmo 119, 105 está escrito: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando mergulhamos na Escritura, encontramos princípios que nos ajudam a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Deus também usa circunstâncias e pessoas para nos guiar. Muitas vezes, Ele coloca conselheiros sábios em nosso caminho, pessoas que têm experiência e uma vida espiritual sólida para nos orientar. Provérbios 15:22 nos ensina: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Não tenha medo de buscar ajuda de líderes espirituais ou amigos de fé. Quando enfrentamos decisões difíceis, também precisamos ter coragem de obedecer à direção de Deus, mesmo quando ela não faz sentido para nós. Pense em Abraão, que foi chamado a sacrificar Isaque. Embora fosse uma ordem difícil e incompreensível, Abraão confiou em Deus e obedeceu. Sua fé foi recompensada e Deus provou ser fiel ao prover um carneiro no lugar de Isaque. Às vezes, a direção de Deus pode parecer desafiadora, mas confiar nele sempre traz paz e resultados eternos. Se hoje você está enfrentando uma decisão difícil, saiba que Deus deseja caminhar com você nesse processo. Ele vê o que você não consegue ver e conhece o futuro que você ainda não alcançou. Confie nele, ore, busque conselhos sábios e esteja disposto a esperar pela sua resposta. Deus nunca falha em guiar aqueles que buscam a sua direção. Amém? E essas decisões, às vezes a gente pensa em decisões grandiosas para a nossa vida, né? Como, por exemplo, sair ou não de um emprego, ou se mudar ou não para outro lugar. Mas a gente precisa buscar a direção de Deus em cada decisão do nosso dia. Às vezes, a rua pela qual nós vamos para o trabalho. Às vezes, uma decisão em qualquer decisão banal no trabalho. Mas se em tudo nós colocarmos na mão de Deus, a cada passo do nosso dia, dentro da nossa casa, com a nossa família, se nós pedimos direção de Deus, uma decisão sobre como agir em determinada situação, sobre como falar em determinada situação, essa sabedoria de Deus nos guiando, nós vamos sempre colher os frutos do que Deus quer, do que Deus tem para nós, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas se nós tomamos as decisões longe da luz da palavra e da direção de Deus, nós acabamos também colhendo as consequências das nossas escolhas erradas. Então, que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria, através da oração e através da palavra de Deus, para que nós tenhamos a direção correta, a direção que Deus, que conhece o nosso futuro, o nosso presente, nosso passado, que Ele tem para a nossa vida. Então, vamos orar, vamos pedir para Deus essa sabedoria. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós colocamos, Senhor, hoje todas as nossas decisões diante de Ti. Sabemos que sozinhos não conseguimos discernir o melhor caminho, mas nós confiamos, Senhor, que Tu és fiel para nos guiar em todas as decisões. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá paciência e nos dá coragem para obedecer a Tua vontade, mesmo quando não a compreendemos completamente. Obrigada, Senhor, porque Tu é quem cuida dos nossos passos e nós confiamos que o Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro e que os Seus planos, Senhor, são maiores que os nossos. Por isso nós entregamos tudo na Sua mão e nós Te pedimos a Tua sabedoria para tomar as melhores decisões. É o que Te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe nosso dia, abençoe nossos passos, nossa vida, e que você também possa ser uma bênção na vida das outras pessoas através dessa palavra. Envie agora para quem você sentir no coração que você quer enviar, que você vai abençoar o dia dessa pessoa também. E é o que Jesus quer que nós façamos. Que Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.